Saudações, gente. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje estudaremos os povos pré-colombianos, ou seja, os incas, maias e astecas. Para início, é interessante vocês entenderem o que significa o termo pré-colombiano, ok? É um período da história ocorrido antes do descobrimento das Américas pelo navegador Cristóvão Colombo. O evento da descoberta, entretanto, não é um marco fixo delimitador deste período, já que vastas extensões de terra e muitas populações só vieram a ser atingidas posteriormente. Assim, a expressão período pré-colombiano designa a história ou estado cultural dos habitantes das Américas, antes do seu encontro com os europeus. Resumindo, quando vocês escutarem os termos pré-colombiano ou pré-cabralino, fazem referência aos povos que existiam aqui antes da vinda de Cristóvão Colombo e de Cabral. Tudo bem? Antes de iniciar a explicação sobre os incas, maias e astecas, é interessante falar, mesmo que de uma maneira por cima, sobre os olmecas e sobre os nazcas. Qual é a importância de estudar esses povos? Na verdade, esses dois povos, e sobretudo os olmecas, vão servir de base para as sociedades que vão vir depois. Como assim? Nós vamos ver ao longo da aula que tanto os maias, quanto os incas, quanto os astecas vão ter características muito parecidas, como, por exemplo, a religião. O motivo disso se baseia no fato de que esses três povos foram influenciados em sua origem pelos olmecas e nazcas. Ok? Novamente, os olmecas. Qual é o motivo dos maias, incas e astecas terem características parecidas? Porque eles vão ser influenciados pelo mesmo povo. Tudo bem? Agora iniciemos sobre os maias. A civilização maia, como eu já havia falado, é uma cultura pré-colombiana, uma cultura mesoamérica, notável por sua língua escrita. Aqui uma curiosidade. Dos três povos, os maias eram os únicos que possuíam uma escrita que podia representar o idioma falado, ou seja, um idioma fonético. Como assim? Nós vamos ver que os astecas, para escrever, eles utilizavam símbolos, e cada símbolo representava uma palavra ou situação. Nós vamos ver que os incas não desenvolveram uma escrita. Quer dizer que desses três povos, os que desenvolveram a escrita mais detalhada, mais sofisticada, foram os maias. Uma escrita que, em questão de tentar representar o que se fala, tem o mesmo grau de eficiência da escrita do idioma que era falado, da escrita que tinha na Europa no Velho Mundo. Como assim? Eles conseguiam escrever quase da mesma forma que falavam. De todos os povos na América, este era o único que conseguia fazer isso. Ok? Ele também ficou conhecido pela sua arte, arquitetura, matemática. Para vocês terem ideia, eles já utilizavam a noção de zero, algo que era muito novo para a época, o que permitia a eles fazer cálculos imensos. Cálculos, por exemplo, do calendário, que duravam séculos. O exemplo disso foi aquela história do fim do mundo maia, baseado no calendário maia, que terminou em 2012. Acontece que, aqui uma explicação bem simples, a sociedade maia funcionava em ciclo, ok? Em ciclos. Cada ciclo tinha seus representantes, seus deuses e assim por diante. No caso, quando eles falaram do fim do mundo, não era o fim do mundo como as pessoas fizeram, que fizeram até filmes sobre isso, e sim o fim de um ciclo. Se os maias ainda fossem vivos, como eles eram antigamente, obviamente, eles teriam feito um novo calendário que iria durar séculos e séculos. Enquanto o nosso calendário muda todo ano, se você faz aniversário na segunda, você no ano que vem não vai fazer na segunda, já vai fazer no outro dia. Hein? Os maias, por dominarem a matemática de uma maneira tão profunda, permitia a eles fazer cálculos que duravam muito tempo.
Há alguns historiadores que dizem que o que os gregos e os romanos eram para política e filosofia, os maias eram para matemática. Daí vocês têm uma ideia de como eles eram bastante sofisticados. Continuando sobre esses povos. A civilização maia, ela divide muitas características com outras civilizações da Mesoamérica, ou seja, com os incas e astecas. Como nós vamos ver, sobretudo a religião, por exemplo, e as práticas da religião. Essa divisão que eles têm de terem características muito parecidas se dá devido ao alto grau de interação que esses povos tiveram. Como assim? Maias se relacionando com astecas, astecas se relacionando com incas e assim por diante. Por isso que eles mantinham essas características similares. Sem falar também, como eu já havia dito, que esses povos foram influenciados em sua origem por aqueles dois povos que eu falei, os olmecas e os nazcas. Uma outra coisinha também, tá certo? Que vocês não podem se esquecer jamais. Os maias, eles não formaram um império, ok? Eles eram a sociedade, o povo era formado por cidades-estados. A sociedade maia era formada por cidades-estados. Como assim? Cada cidade funcionava como um país. Cada cidade tinha seu rei, cada cidade tinha seu exército, e algumas, inclusive, chegavam a lutar umas contra as outras. Fato esse que acabou facilitando a conquista, tá certo? Que acabou facilitando a conquista por outros povos e assim por diante. Novamente, os maias não formaram um império. Eles eram formados por cidades-estados, cada uma com seus próprios reis, seus próprios sacerdotes, seu próprio exército, que às vezes até lutavam contra as outras. A base da economia dos maias era a agricultura, tá certo? Embora eles usassem de vez em quando também o comércio, mas a base mesmo era a agricultura. Com relação à religião, os maias, eles possuíam uma religião politeísta, que na verdade essa característica vai se dividir com relação a todos os outros povos da Mesoamérica. Serem politeísta, ou seja, acreditar em vários deuses. Fora isso também, eles eram adeptos do sacrifício humano. Como assim? Eles acreditavam que uma forma de agradar os deuses, de evitar problemas climáticos, de vencer guerra, de evitar doenças, de combater pragas nas plantações, eles acreditavam que tudo isso só tinha um remédio: sacrifício humano. Tá certo? Para eles, o sacrifício era uma forma de agradar os deuses e fazer com que os deuses os ajudassem. Com relação ao fim da sociedade maia, na verdade, não se tem ainda um acordo quanto aos motivos que fizeram com que esse povo caísse. Alguns historiadores acreditam que foram guerras, outros que foram doenças, outros que foram longas secas, e vários outros motivos. Sendo que alguns outros historiadores, eles acreditam que foi um conjunto de fatores. Ou seja, o que causou a decadência do povo maia não foi só guerra, não foi só doença, não foi só seca, foi tudo isso junto. Tá certo? Aí é uma coisa que é boa para vocês lembrarem. Os maias, eles não foram conquistados pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, praticamente não existia mais, as cidades estavam de pé, mas praticamente não existia mais a população dessas cidades. Tá certo? Sendo que esse território maia acabou sendo anexado pelos astecas, quando os astecas aumentaram o seu império. Tudo bem? Revisando sobre os maias. Sociedade. A sociedade era muito dividida, rigidamente dividida. Você nasceu de uma situação, ou seja, nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu rico, vai morrer rico. Mas existia casos em que você poderia mudar a sua situação. Imagine, por exemplo, uma pessoa pobre, está lá caçando, tá certo? E ela salva a vida do rei da cidade.
ele, com certeza, podia ter a sua situação mudada, ou seja, deixar de ser pobre para virar um nobre. Novamente, social. Era uma sociedade rigidamente dividida, mas tinha suas exceções. Ok? Política. Você tinha uma certa mistura de religião e política. Tá certo? O rei possuía também atribuições religiosas. Econômica. A base da economia, a agricultura. Religião. Politeísta e adepto do sacrifício humano. Agora iremos iniciar sobre os astecas. Esse povo viveu na região que atualmente fica o país México. Na verdade, esse próprio nome que foi dado ao país México se deriva justamente a um outro nome que esses astecas eram conhecidos, como mexicas. Eles possuíam um alto grau de sofisticação tecnológica e cultural. Eram governados por um monarca eletivo. Como assim? Um monarca eletivo? O filho do imperador só seria imperador se este fosse aceito e reconhecido tanto pelos nobres quanto pelos sacerdotes. Como assim? Se nós formos pensar que nem na Idade Média, que o filho mais velho do rei vai ser o rei, para os astecas não era bem assim, não. Você poderia ter muito bem o filho mais velho do imperador e este não se tornar imperador. Quem se tornasse fosse o filho mais jovem. Porque, novamente, para ser reconhecido, para ser aceito como imperador, ele tinha que ser eleito tanto pelos nobres quanto pelos sacerdotes. Ou seja, o filho do imperador não era necessariamente obrigado a ser imperador, não. Ok? Os astecas também se dividiam em diversas classes sociais, como nobres, sacerdotes, guerreiros, comerciantes, escravos. E aqui é interessante vocês pensarem numa coisa. Assim como nos maias, a sociedade asteca era rigidamente dividida. Rigidamente dividida, não estratificada. Qual é a diferença? Quando a sociedade é estratificada, não há a menor hipótese de você mudar de vida. Ou seja, nasceu rico, morre rico. Nasceu pobre, morre pobre. Mas no caso de uma sociedade rigidamente dividida, há sim uma chance de você mudar de vida. Como assim? Vocês relembram do exemplo que eu dei? Uma pessoa pobre vai lá e salva o imperador. Essa pessoa, ela pode muito bem, em reconhecimento por ter salvo o imperador fazer com que ele deixe de ser pobre e se torne nobre. Novamente, a sociedade era rigidamente dividida, mas poderia ocorrer, em alguns casos, de mudar a situação social. Com relação aos astecas ainda, é curioso a gente pensar na sua escrita. Eles possuíam uma escrita pictográfica. Como assim? Eles não escreviam letras, eles faziam desenhos que representavam as palavras, ok? Isso aqui é um alfabeto pictográfico, ou seja, desenhos que representam alguma coisa, que representam uma palavra e assim por diante. Com relação à religião dos astecas. Pessoal, para facilitar a vida de vocês, pensem. Incas, maias e astecas, todos esses povos, eles eram politeístas. E além de ser politeístas, eles também acreditavam, praticavam o sacrifício humano como uma forma de agradar os deuses. Ou seja, se o povo estava passando por fome, por guerra, por peste, doenças, eles acreditavam que isso era um castigo dos deuses. Então a forma de solucionar esse problema era dar o que os deuses queriam, ou seja, sacrifícios. Com relação à economia, a base da economia dos astecas era basicamente a agricultura e comércio. Mas aqui é bom você entender uma coisinha. Como se dava essa agricultura?
Primeiro vocês têm que saber o seguinte. A capital do Império Azteca, a cidade chamada Tenochtitlan, ela ficava no meio de um lago, ok? No meio de um lago. Com o tempo, a população cresceu tanto que não tinha mais onde as pessoas morarem. E com isso, além de não ter onde as pessoas morarem, começou a faltar terra para plantar e, consequentemente, as pessoas começaram a passar fome. Para solucionar esse problema, o imperador teve uma solução bem inteligente. Se falta terra, vamos construir terra. Como assim? Eles não moravam numa ilha? Se estava faltando terra, então qual era a saída? Construir ilhas artificiais. Eles grudavam, eles pregavam estacas ao longo do rio, faziam armações, colocavam em cima dessas armações um gradeado de madeira, como se fosse uma telha, tá certo? Colocavam terra em cima e plantavam. Quer dizer o quê? Que eles construíam ilhas artificiais. O nome dessas ilhas artificiais eram chinampas. Mas como um povo tão evoluído, tão desenvolvido, deixou de existir? Ora, a sociedade asteca teve um fim abrupto, teve um fim com a chegada dos espanhóis no começo do século XVI. Tá certo? Quando o espanhol chegou, eles foram confundidos com deuses. Motivo: pessoas de pele diferente, com roupas diferentes, usando armas diferentes, navegando com barcos diferentes, com animais diferentes. E de quebra também, a própria religião dos astecas já pregava que um dia, tá certo? Seus deuses voltariam, tá certo? O problema era que quando esses espanhóis chegaram, eles foram confundidos com esses deuses, tá bem? Quando os astecas perceberam que eles não eram bem deuses, já era tarde. Agora pensem também, como é que alguns conquistadores vão conseguir derrotar o império inteiro? Você vai ter vários motivos para isso. Primeiro, se a sociedade asteca era um império, quer dizer que em guerra venceu a guerra e dominou outros povos. Quando esses espanhóis chegaram, eles começaram a cultivar a intriga, tá certo? Começaram a ver a possibilidade de pegar esses povos que foram conquistados para lutar ao lado deles. Fora isso, os espanhóis utilizavam armamento em questão de destruição muito avançado, como armas de fogo, canhão e coisa do tipo. E fora isso também, e sobretudo, você vai ter no caso as doenças. Tá certo? Quando os espanhóis vieram para o continente americano, trouxeram várias doenças que o corpo dos nativos não tinha anticorpos. Um exemplo bem prático era a gripe. Quer dizer que, por exemplo, um exército asteca, um grupo de soldados astecas, ataca um grupo de espanhóis, consegue até vencer. Mas esses espanhóis estavam gripados. Esses astecas são contaminados. Essa doença é levada para a aldeia, para a cidade e é espalhada. Aí o que acontece? Quando os espanhóis chegavam para invadir, encontravam o quê? A população quase toda já dizimada ou então fraca com a doença. Tá certo? Fazendo a recapitulação: sociedade, política, economia e religião. Sociedade asteca, rigidamente dividida, mas podia sim, em alguns casos, a pessoa deixar de ser de uma classe e se tornar em outra. Política. O rei, o imperador, não necessariamente o filho desse imperador era imperador, não. A sociedade asteca aceitava o imperador se este imperador ele fosse eleito pelos nobres e pelos sacerdotes. Novamente, filho do imperador não era necessariamente obrigado a ser imperador, não. Religião. Politeísta, e não só acreditavam, como aceitavam e praticavam o sacrifício humano. Destruição desse império.
Esse império foi destruído pelos espanhóis, sobretudo pelo conquistador Hernán Cortés. Esses espanhóis foram confundidos como deuses, por isso que de início foram bem tratados. Depois que se descobriu que eles não eram deuses e os astecas decidiram lutar contra eles, tiveram que enfrentar, primeiro, os inimigos que eles já tinham, os povos que eram conquistados e que os espanhóis convenceram a lutar contra os astecas. Segundo, armas mais avançadas dos astecas. E terceiro, e sobretudo isso, as doenças. Agora vamos estudar sobre a civilização Inca. Na verdade, essa civilização Inca recebe o nome de Inca devido ao próprio imperador, que se chamava Inca, tá certo? A gente chama a sociedade e o império de Inca, mas na verdade a pessoa que recebia o nome de Inca era o imperador, ok? Só para vocês terem uma noçãozinha. O território que esse povo se desenvolveu vai ser atualmente, basicamente, entre aquela região da Bolívia, Peru, Chile. Na verdade, em questão de território, foi um dos maiores impérios, se não o maior império mesoamericano. Tá certo? Agora, uma coisa bem interessante quando a gente fala dos Incas, era a relação que eles tinham com os demais povos. Como assim? Quando o exército Inca ia atacar uma cidade, antes eles mandavam uma espécie de embaixador. Esse embaixador ia dizer para eles as vantagens deles não lutar contra os Incas. Como assim? Eu chegava e dizia, pessoal, é o seguinte, olha só, está com um exército grande aqui, mas a gente não quer lutar não. Se vocês aceitarem fazer parte do nosso império, vocês vão ter todas as facilidades possíveis. Os seus líderes vão continuar mandando, vocês só vão ter que pagar por ano uns impostos para a gente. Seus filhos vão morar lá na capital da gente, vão ser tratados como nobre, ou seja, vocês só têm a ganhar. Mas, em compensação, quando os povos não aceitavam participar, não existia clemência. Eram massacrados homens, mulheres, crianças. Agora, pensem bem, por que o imperador dos Incas fazia isso? Ora, bem simples. Poupava tempo, poupava soldados. Então saía mais lucro para ele não lutar do que lutar, correto? Mas aí também ele usava da inteligência, porque aqueles povos que aceitavam fazer parte do império sem lutar, e os filhos dos nobres dessa região, dos líderes, iam morar na capital Inca, isso foi muita esperteza do imperador. Sabe por quê? Porque eles iam morar lá, eram bem tratados e tudo mais, mas pensem, se os pais deles tentassem fazer alguma coisa, o imperador iria controlar eles através do quê? Dos filhos que estavam morando na capital. Quer dizer que é como se eles fossem prisioneiros, só que uns prisioneiros que tinham mais liberdade. Tá certo? Ou seja, eles convidavam os filhos desses líderes para morar na capital, seriam tratados como os nobres, teriam todos os direitos, mas isso servia também para controlar os pais deles. Isso só para vocês terem uma ideia, como eles eram bem inteligentes. Com relação à estrutura social, olha só, eu quero que vocês aprendam isso. A base da produção agrícola, a base da sociedade, tá certo? Era o Ailu. Ailu. A-Y-L-L-U. O que é Ailu? Ailu era como se fosse uma tribo, tá certo? Uma comunidade, um bairro em que todo mundo acreditava que pertencia à mesma família. Imagine o seguinte, você pegar você, seus irmãos, seus primos, seus avós, seus tios, todo mundo assim, e colocar para morar numa rua só. Aí você vai ter um Ailu. Deu para entender? Ailu é um grupo de pessoas que fazem parte da mesma família, ou pelo menos se reconhecia como fazendo parte da mesma família. Esse Ailu era a base da produção agrícola e a base da sociedade Inca, tá certo? Esses Ailus
eram chefiados pelos curacas. Tá bem? Esses curacas eram os líderes do Ailu. É como se você pegasse também, já que eu falei, por exemplo, do seu avô. E se ele botar para morar na mesma rua, seus pais, seus primos, seus sobrinhos, seus tios e todo mundo. Mas o mais velho, quem manda no caso assim, né? Quem é mais respeitado, não é o pai, o avô? Então ele vai ser o curaca. Tá certo? É só para vocês terem uma noção. E esse Ailu era interessante porque todo mundo trabalhava de acordo com a sua necessidade. Como assim? Imagina você e sua família. Se você é de uma família que tem pai, mãe e 3 filhos, recebia uma quantidade de terra. Se você é de uma família que é composta de você, pai e mãe, ou seja, só 3 pessoas, recebia outra quantidade de terra. Ou seja, você recebia de acordo com a sua necessidade. E aquilo que era produzido, quando se produzia demais, aquilo que era produzido demais era dado como imposto para o imperador. Tá certo? Da mesma forma que eu falei para vocês com relação aos astecas, no Império Inca não havia fome. Tá bem? Havia distribuição de comida segundo a sua necessidade, havia distribuição de roupas e assim por diante. Ou seja, ninguém passava fome. Todo mundo no Império tinha pelo menos as suas 3 refeições e uma vez por ano era distribuído tecido para que essas pessoas fizessem as suas roupas. Com relação à economia, a economia inca era baseada na agricultura e no comércio também, tá certo? Só que no caso deles era o seguinte, os incas moravam em uma região com muitas montanhas, tá certo? Então a saída que eles encontraram para plantar foi recortar essas montanhas em forma de degrau. No blog aí tem uma foto de uma montanha, tá certo? De um morro, todo recortado em degrau. E nesses degraus eles plantavam, tá bem? Com relação à religião. A religião inca também era politeísta e também acreditava, aceitava e praticava sacrifício humano como uma forma de agradar os deuses. No caso dos incas, eles também foram conquistados pelos espanhóis, porque também confundiram os espanhóis como deuses, tá certo? A questão da conquista dos astecas é bem parecida com a questão da conquista dos incas. Não muda em nada. Os incas foram conquistados pelos espanhóis, por Pizarro. Por quê? Porque confundiram os espanhóis com deuses. Quando descobriram que eles não eram deuses, já era tarde. Esses espanhóis já tinham conseguido a amizade de algumas outras tribos, de alguns outros povos, trouxeram armas e trouxeram doenças. Agora uma curiosidade. Os incas formaram um dos impérios mais desenvolvidos dentre todos da Mesoamérica, mas curiosamente não sabiam nem ler e nem escrever. Isso é só para vocês terem uma noção, tá certo? Olha só, vou fazer aqui um resumo geral de todos os povos, para facilitar o aprendizado, né? Facilitar que você absorva. Maias eram formados por cidades-estados. Religião, politeísta e sacrifício humano. Sociedade, rigidamente dividida, mas que podia ter em alguns casos uma mudança de você deixar de ser pobre e se tornar nobre. Não foram conquistados pelos espanhóis, ok? Astecas eram politeístas, essa é a religião, tá certo? Acreditavam e praticavam sacrifício humano. Com relação à política, o nobre, ele tinha que ser eleito, tá certo? O filho do imperador, para se tornar imperador, tinha que ser eleito. A economia, a agricultura e comércio, com a profunda utilização das chinampas, tá certo? Foram conquistados pelos espanhóis, tendo em vista que confundiam eles com deuses, e depois se descobriu que não eram deuses, tiveram que enfrentar outros povos, as armas dos espanhóis e as doenças. A capital do Império Azteca é Tenochtitlan. Aqui uma curiosidade também. Vocês sabiam que essa cidade, os historiadores acreditam, que era maior
do que a capital da Espanha. Agora pensem, uma cidade muito linda, tá certo? Muito linda mesmo. No blog vai ter um linkzinho para você, se você clicar, vai abrir uma outra página na internet em que permite você fazer um passeio 3D em Tenochtitlan, ok? Agora pense, uma cidade linda, aí chegam os espanhóis, se considerando os bambambãs, os melhores. Encontram uma cidade que é mais bonita do que a sua. Como é que eles vão provar para os astecas que os astecas são inferiores? Não tem como, correto? Porque os astecas têm uma cidade para provar de que eles são bons também. Então qual foi a saída dos espanhóis para provar que eram melhores? Simples. Destruíram Tenochtitlan e construíram outra cidade em cima. Que cidade é essa? A atual cidade do México, capital do México. Com relação aos incas, também, tá certo? Com relação à religião, politeístas e sacrificavam pessoas. Economia. Não esqueçam que a base da economia, a base da produção era o Ailu. Mas qual é a base assim, em questão de produto? Era a agricultura e comércio. Na agricultura eles utilizavam o quê? Eles recortavam as montanhas em forma de degrau para plantar. Com relação à sociedade, era uma sociedade também rigidamente dividida, tá certo? A base da sociedade era o Ailu. O que seria o Ailu? É um grupo de pessoas que pertencem à mesma família, tá certo? De uma maneira geral, gente, é isso. Para vocês terem uma ideia como eles eram bastante desenvolvidos, pensem, na medicina eles conheciam inúmeros remédios para inúmeras doenças. Eles já dominavam, inclusive, tratamentos médicos a nível de cirurgia, como a trepanação. O que seria isso? Abrir um buraquinho na cabeça, para caso, quando você tem traumatismo craniano, que o cérebro vai inchar, tá certo? Se não fizer nada, a pessoa morre porque o próprio cérebro se sufoca. Com essa trepanação, eles abriam um buraquinho e faziam com que a pressão aliviasse, para vocês terem ideia. Eles não utilizavam a roda. Por que não utilizavam roda? Nós estamos falando de região de floresta ou então região de montanha. Quer dizer que carroças seria desnecessário. Eles não usavam o ferro. Não quer dizer que eles não conheciam a confecção de ferro. Simplesmente eles não usavam. Agora, por que não usavam? Porque eles utilizavam uma pedra, os três povos, os incas mais os astecas, uma pedra chamada obsidiana, que era tão afiada quanto o metal. E eles utilizavam para tudo, para fazer facas, machados, armas. Tá certo? Quer dizer o seguinte, que eles não tinham roda, eles não tinham carroça, eles não tinham peças feitas de ferro, como espadas e facas feitas de ferro, machados feitos de ferro. Não é porque eles eram inferiores, é porque simplesmente não tinha necessidade. Pessoal, isso aqui, de uma maneira bem simples, foi o resumo sobre os incas, maias e astecas. Novamente, só repetindo, assistam com atenção, deem pausa, voltem, que o mais importante é vocês aprenderem, ok? Até a próxima.